Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias. E hoje estamos na nossa 18ª aula, o encontro, e vamos falar do capítulo 5, Estado de Presença, do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Então, vamos dar sequência ao início desse capítulo que já foi dado no último encontro, né? Eu vou apenas relembrar um pouquinho o que foi falado lá nos últimos momentos da última aula, que foi o início desse capítulo 5, né, que falava do significado esotérico da espera. Então, ele trazia justamente aquele conceito de que quando nós não estamos presentes nesse momento, nesse agora, nós perdemos muitas coisas que acontecem, né? Nós ficamos muito fixos, ou no passado, ou no futuro, nos nossos devaneios, nas nossas expectativas, perdidos em nossos pensamentos, envolvidos aí com o nosso pensamento, né? E perdemos o que acontece, a beleza da vida, né? Muitos momentos que passam e a gente não percebe. Nós deixamos de viver situações importantes, de viver emoções, né, reais que estão acontecendo agora, de observar o que acontece ao nosso redor de uma forma mais consciente, aprendendo com esse momento, né? Então, ele fala bastante sobre isso. Aliás, no livro inteiro ele vem falando sobre isso, sobre essa questão de nós nos perdermos em meio aos nossos pensamentos, né, que são muito guiados pelas nossas crenças limitantes. Então, a gente fica preso a uma série de crenças que a gente vai formando ao longo de toda a vida, e passamos a não perceber o que acontece no nosso agora. Então, quando ele fala em o significado esotérico da espera, ele fala de algo que a gente só vai enxergar se nós estivermos atentos, estivermos conscientes. E estar consciente não significa estar aqui acordado. Não é porque eu estou aqui acordada agora que eu estou consciente. Então, a gente pode entender essa palavra consciente por dois vieses, né? Nós podemos entender o estar consciente de médico, né, daquele ponto de vista da medicina, em que os médicos falam, olha, a pessoa está consciente, ou então ela está acordada, ela está respondendo, né, ela está olhando, ela está dando um sinal de entendimento de algo, então ela está consciente, mas não é desse consciente que o Eckhart Tolle fala nesse livro. Ele fala do estar desperto para tudo que está nos rodeando nesse momento. E quando nós estamos com essa consciência bem ativa mesmo e bem fixa aqui no presente, no agora, nós vamos ver isso que é esotérico, essas situações, essas energias, esses acontecimentos que acontecem de forma que a gente só vê se estivermos conscientes. Por isso que chama esotérico, né? Até comentei que esotérico com S é tudo que está ali encoberto, que nós não conseguimos ver claramente ali com os nossos olhos materiais, né? E esotérico com X, que é algo que está em aberto. Então, os conhecimentos que a gente diz que são esotéricos, na verdade, o esoterismo com S, na verdade, eles são esotéricos, exotéricos com X, porque eles estão em aberto. Não existe nada que esteja fechado hoje em dia, né? Nós temos aí a própria internet que traz para a gente uma grande quantidade de conhecimentos, de literaturas, entre vídeos, livros, artigos, estudos, uma série de coisas que a gente vem a entrar em contato e que antigamente não era desse jeito. Era escondido, né? Não se tinha tão facilmente como se tem hoje. Porém, o conhecimento esotérico, né? Mesmo tendo tudo isso aí em aberto, ele não é visto.
né? Então, nós temos tanto conhecimento, porém a humanidade, ela ainda está caminhando a passos bem lentos, né? Apesar de tudo aí em aberto. Ou seja, né, estão dando as respostas para a gente, e nem com as respostas ali, a gente está acertando as questões. É mais ou menos por aí, né? Falando de forma bem assim, curta e grossa, né? Nós temos todas as respostas, só que nós não atentamos para elas, porque nós estamos o tempo todo envolvidos com as nossas questões emocionais, particulares, né? As nossas crenças limitantes e os nossos pensamentos. A nossa mente, ela vai nos arrastando a isso, a essa inconsciência, a inconsciência comum, que é o que a gente já falou também nos encontros passados. Então, temos ali a inconsciência comum, que é justamente isso onde nós estamos mergulhados. Tá? Então, ele continua falando sobre isso, que quando nós estamos com a nossa presença total, que significa justamente isso, nós vivermos afastados, apartados um pouco, né, desse domínio mental que a gente tem, né, que a mente tem sobre nós, a gente vive um pouco ali afastado disso e fica vivenciando, saboreando a vida como ela é, nós podemos experimentar algo que até os antigos celtas, né, aqueles antigos povos celtas chamavam de assombro. É aquele momento que você vai no meio da natureza e você sente a natureza, a essência da natureza. Você vê realmente a beleza da natureza, porque o silêncio é justamente a conexão nossa com a nossa essência divina. Então, só a essência divina nossa pode se conectar com a essência divina da natureza. Tá? Então, esses antigos povos celtas, por exemplo, eles falavam muito sobre essas questões, né? Eles viviam muito essa realidade de exaltar a natureza dessa forma, né? Era um povo muito ligado à natureza e existia esse encantamento, né? Hoje em dia a gente pode fazer pensar, aliás, né? Nas nossas ideias a respeito da beleza das coisas, né? Só que isso é tudo muito ligado à nossa mente, ao nosso juízo de valores, né? E nós nem sabemos como é esse encantamento da essência. Então, é o que ele traz lá no livro, que nós, quando vemos aí a beleza da natureza, a gente acha bonito, mas isso tudo ainda está aqui no plano das ideias, não está no plano da essência aqui, a nossa essência divina. Porque quando a gente fica rotulando as coisas, nós não estamos ativando a nossa essência divina. Porque não existe pensamento quando se fala em sentir, em beber essa beleza. É inclusive até difícil de falar aqui, de explicar aqui esses conceitos, porque eles são realmente muito abstratos mesmo. Eles não têm a ver com essa materialidade que a gente vive, esse mundo material que a gente vive. Ele tem a ver com algo que é muito mais profundo, que vai além dos pensamentos. Então, é só vivendo mesmo. Né? O que ele traz é que essa essência nossa, ela não vai ter rótulos, não existe rótulos. Então, é você estar, por exemplo, com um filho e você não tem palavras para dizer o que você está vivenciando com ele naquele momento. Não existe palavras para explicar. E isso em qualquer situação na vida que nós estejamos vivendo. Ele fala também lá no livro que nós podemos entrar em contato com essa essência nossa, né, com esse além das palavras, né, com esse além dos pensamentos,
em alguns segundos da nossa vida. Nós temos flashes desse contato conosco mesmo e com essa nossa essência. E esses flashes, eles são muito rápidos, são fração de segundos mesmo, em que a gente consegue atingir essa essência. E aí, quando acontece isso, é como se fosse um pequeno sonho ali, um pequeno mundo desconhecido e que nos encanta, né? Então, esses momentos, poucos que a gente vai vivendo, nós vamos guardando aí no nosso ser e vamos, aos poucos, adentrando nessa nova realidade, essa realidade que a gente não conhece, né? Então, aí, ele vai falando sobre como compreender a nossa consciência pura. Então, essa essência nossa, essa essência divina, é a nossa consciência pura. Essa é a consciência que não é medida, não é rotulada, não é explicada com palavras, assim como não é explicado Deus. A gente não pode explicar Deus, né? Deus é incognoscível, ele não se explica com palavras, porque nós só vamos sentir Deus se nós nos entregarmos sem a mente. Então, isso também é algo que o Eckhart Tolle, ele traz no decorrer de todo esse estudo, né? Como nós não podemos encontrar tudo isso que vai além com a nossa mente. Tanto que tudo que a gente for vivenciar quando a gente fala em experiências espirituais, né, em experienciar a nossa espiritualidade, quando a gente fala nisso, a verdadeira espiritualidade nossa, nós não vamos experimentar se a gente se mantiver ali preso ao que a gente pensa, ao nosso juízo de valores. Então, experienciar a nossa espiritualidade verdadeira é você mergulhar, né, mergulhar nesse mundo que não é feito de palavras, que é feito de sentidos mesmo, mas um sentido, não o nosso sentido que a gente tem, né? Os 5 sentidos, não é desse sentido que eu estou falando. É o sentir o momento, é o sentir a espiritualidade. E a nossa parte que vai nos mostrar como é isso, que nós temos aqui trabalhando a nosso favor, inclusive, são os nossos chakras. Porque existem situações que a gente sente forte e são sensações que não têm palavras, né? Não tem como você explicar. Os nossos chakras, eles vão trazer para a gente essas sensações que são muito além do que as palavras podem definir. É naquele momento que um chakra cardíaco, principalmente o chakra cardíaco, que é o chakra mais ligado a essa parte da espiritualidade, né? Nós temos sim o chakra coronário, que ele vai nos ajudar a entrar em contato com todas essas energias superiores, né? Essas energias espirituais que são mais sutis, a parte da espiritualidade, né, mais sutil, é um chakra, sim, de nível muito elevado, vibracionalmente falando, tá? Ligado aqui com o chakra cardíaco. O chakra cardíaco vai ser o chakra que vai expressar essa espiritualidade latente dentro de nós. Então, conforme nós vamos nos aprofundando nessa consciência pura, nem que seja um pouquinho de cada vez, nós vamos sentindo esse chakra cardíaco sendo cada vez mais ativado e trabalhando não só ao nosso favor, mas a favor do mundo que nos rodeia. E tudo isso não é pensamento, não é palavra, não é nada disso que tem a ver. Uma pessoa que não tenha a parte da intelectualidade, né, tão desenvolvida assim, ela pode ter um chakra cardíaco muito desenvolvido. Ela pode vivenciar a espiritualidade dela.
Basta a gente voltar lá em povos antigos mesmo, né, que estavam muito ligados à natureza. Como eles vivenciavam essa espiritualidade, como eles se entregavam, como eles honravam a natureza. Os indígenas, né, que são os primeiros a virem, a trazerem para a gente a espiritualidade. Então, a filosofia dos indígenas, essa filosofia xamânica, é a mais antiga do planeta. E não se tinha estudos naquela época. Ninguém fazia faculdade, ninguém fazia mestrado, doutorado, ninguém fazia nada disso. Eram povos que eram totalmente linkados com a natureza. Eles eram a natureza. Então, se a gente for fazer um estudo ali daqueles povos xamânicos antigos, né, nós vamos encontrar muitas informações interessantes a esse respeito, de como eles se misturavam com o ambiente natural. E eles honravam a natureza. Ela era divina, né? E eles viviam essa espiritualidade muito diferente da forma como a gente vive hoje, nessa atualidade. Então, isso nos prova que não precisa ser uma pessoa estudada ou cheia de conhecimentos para viver a sua espiritualidade. Muito pelo contrário, às vezes uma pessoa mais simples, ela vive muito mais a sua espiritualidade do que uma pessoa cheia de conhecimentos. Porque essa pessoa cheia de conhecimentos, ela já tem um monte de ideias na cabeça, né? Um monte de conceitos que ela vai formando e crenças que ela vai gerando de uma forma mais arraigada, e tudo isso vai fazendo com que ela fique cada vez mais presa, né? Então, o que o livro traz, né, em relação a essa consciência pura, né, é que a presença é a mesma coisa que o ser. A presença, estarmos presentes, é o próprio ser se manifestando, o próprio ser criando consciência de si próprio, a autoconsciência. Então, estar consciente é ter autoconsciência, é ter consciência de si mesmo, é olhar para si mesmo, é saber quem nós somos, né? Aí ele vai falando, eu não vou até adiantar aqui, antes que eu comece a falar coisas que estão lá na frente, né? Mas a autoconsciência é a essência divina se expressando como forma. Então, nós estamos nessa forma física que imaterial. E todos os seres, eles se manifestam de uma forma física também imaterial. Todos os seres da natureza. Uma pedra, né, ele diz lá no livro que uma pedra, um cristal, tudo que compõe a natureza, nós, tudo existe, em tudo existe uma consciência, nem que seja uma mínima consciência, mas existe. Porque se todos os átomos estão ali unidos para formar, para ter aquela forma, né, é porque existe uma consciência ali. E essa consciência, ela vai desabrochar, né? E essa é a nossa consciência pura que, nesse caminhar da vida, nós viemos aqui para esse mundo material para desabrochar essa consciência pura, para fazer com que ela venha, né, a se manifestar aqui cada vez mais de forma consciente, essa consciência que eu havia dito aqui, de estar presente, de saber hoje, nesse momento, nesse agora, quem é esse ser que está aqui? Quem somos nós, né? Quem somos? Nós somos o quê? Nós somos esse corpo ou nós somos o quê? Né? Então, ele vai dizendo que a forma é apenas uma fração de um processo dinâmico. Se a forma é apenas uma fração desse processo que é dinâmico, isso significa que nós não somos a forma. Aí eu vou me lembrar lá do Pietro Baldi, que ele falava exatamente isso.
é um processo dinâmico que acontece, esse processo da consciência que desce entre aspas, né, de uma forma didática, a gente fala desce, mas, na verdade, nós somos gerados, somos criados ali com a nossa consciência, com todas as competências, os atributos dessa consciência, e nós viemos aqui para a Terra, para esse mundo material, para que tudo isso que está em germe ali, que faz parte do nosso ser, como se fosse uma semente ali, que vai crescer, né? Com todas as informações, com tudo o que ela precisa para ficar da forma como ela fica quando ela cresceu e já está enorme, dando frutos. Então, nós somos essa semente que está ali germinando. Nós viemos aqui para esse planeta, para essa forma de vida aqui, para justamente nós irmos aos poucos adquirindo essa consciência maior, essa nossa consciência que vai além dos pensamentos. Dissemos aí nos encontros anteriores que aos poucos, né, nós vamos adquirindo esses conhecimentos do nosso ser, desse nosso ser que tem muito mais conhecimento do que isso que nós somos aqui. Os nossos pensamentos daqui, dessa vida, eles não são tudo, não é tudo na nossa vida. Eles não compõem toda a nossa vida. É apenas uma parte das nossas inteligências. Porque nós temos múltiplas inteligências. E o pensamento é apenas uma dessas inteligências. É apenas uma. Então, como a gente pode acreditar que nós somos só esse corpo, esse cérebro e essa mente? Se isso é apenas uma das inteligências. Não é? Então, isso é algo para a gente pensar, né? E aí ele vai falando mais. Atualmente, as consciências se identificam com a forma, por isso se vive com o medo da aniquilação física e psíquica. Isso também a gente já falou, essa questão da aniquilação física e psíquica. Na verdade, todos nós, todos, sem exceção, temos medo de morrer. Mas não é só o morrer de morrer e vai lá ser enterrado, não é só esse morrer. Nós temos medo de morrer em todos os sentidos. Tudo que acaba na nossa vida. Nós temos medo do que acaba. Nós queremos perpetuar. Isso é algo que está dentro de nós. É esse medo da aniquilação. Então, eu lembro que até nós conversamos, né, sobre o exemplo que eles deram lá no livro, sobre, por exemplo, quando nós brigamos com alguém e a gente quer ter razão e a outra pessoa também quer ter a razão. Por que existe essa guerra, né, dos egos? Os dois querem ter a razão. Por quê? Porque nenhum dos dois quer ser aniquilado. Perder a razão é como se você estivesse sendo aniquilado. Isso é a visão do ego. É o que o ego faz. Mas o nosso ser real, ele sabe que não existe essa morte, né? Nós somos seres atemporais, né? Que não tem tempo. Não existe tempo. Não existe espaço para esse ser interior. Por isso existe uma vida eterna. Não se morre. Porque não existe isso. Então, quando nós estamos ligados ao nosso ser interno, nós não vamos nos entregar a esse medo. Enquanto nós estivermos muito identificados com esse corpo, achando que nós somos isso, identificados com a nossa mente, nós vamos ter esse medo de ser aniquilado, esse medo de morrer, de deixar de existir. Mesmo porque o ego, ele que nos dá o senso de uma identidade aqui. É o ego, né? O ego é muito importante para nós. Ele tem a função dele que é muito importante. Mas o ego, ele não é o nosso ser real, como nós também já falamos
nas reuniões aí anteriores, tá? Então, é a dor e o sofrimento humano que força o ser a alcançar a autoconsciência. Então, fica aqui bem explicado por que nós, nesse mundo, nós temos tanta dor e sofrimento. É como se fosse uma pressão da vida. É uma pressão da vida para que nós despertemos, para que nós adquiramos a consciência plena, pura, a nossa autoconsciência. Todo sofrimento, assim que ele nos atinge, nós vivenciamos aquilo, com certeza a gente sempre sai de uma forma diferente, com uma outra visão, com uma visão mais ampliada. Não tem como. O sofrimento é o que nos faz ir de encontro para a nossa autoconsciência. Agora, por que existe tanto sofrimento? Porque nós estamos muito identificados com o nosso ego. E esse nosso corpo material, nós estamos identificados com isso. E a mente é ela que faz com que a gente tenha esses pensamentos, essas crenças limitantes, todo esse universo que faz parte do nosso ser. E que muitas vezes vai gerando, né, aquelas emoções que fazem com que a gente sofra, com que a gente tenha depressão, uma série de coisas. E isso é estarmos identificados com o ego. Lá no começo do livro, quando Eckhart Tolle explica como foi que ele modificou toda a vida dele, vocês devem lembrar que no começo ele explica que ele teve uma crise, né, de pânico, teve uma crise muito forte mesmo, de desespero. E aí ele teve aquelas manifestações lá que nós conversamos lá na primeira aula. A partir daí ele teve aquelas experiências que fizeram ele entrar em contato com o eu real dele. Foi algo assim, o sofrimento era tão gigantesco que o único lugar para onde ele teve que correr era para o ser atemporal dele. Era o eu real dele. É como se ali fosse o único lugar que pudesse recebê-lo e abraçá-lo. E foi ali que ele encontrou a porta da saída, a porta que ia mostrar para ele a liberdade de tudo aquilo que ele estava passando, de toda aquela dor. E isso acontece, esse tipo de coisa, né? Acontece para cada um de nós de uma maneira diferente. Existem pessoas que podem ficar aí, para quem acredita em vidas em reencarnação, né? A pessoa pode ficar aí, reencarnando várias vidas aí, sofrendo, 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 até que chega um momento em que o sofrimento é tão gigantesco que ela se rende. E quando ela for se render, é esse o momento que ela se entrega para o eu verdadeiro dela. E tudo muda, né? Aí ele fala uma coisa interessante aqui. Este processo é explicado por Jesus na parábola do filho pródigo, que deixa a casa do pai, dissipa a fortuna, ele perde toda a fortuna dele, torna-se indigente, fica pobre, pedinte na rua, e depois se vê forçado, pela via do sofrimento, a voltar para casa. Quando o faz, o pai ama-o mais do que antes. A condição do filho é a mesma e, ao mesmo tempo, não é a mesma. Ou seja, ele saiu sem nada e voltou sem nada, né? Então, parecia que era a mesma, mas, na verdade, não era. Há uma dimensão acrescentada de profundidade. A parábola descreve uma jornada de uma perfeição inconsciente, através de uma imperfeição aparente do mal,
para uma perfeição consciente. Ou seja, aquilo que parece aos nossos olhos tão imperfeito, né, um acontecimento na nossa vida, algo que parece nos causar tanto sofrimento, que parece tudo errado, na verdade, não está errado. Esse é o caminho necessário para lapidar o nosso ser e para nos fazer olhar para o local certo. É como se estivéssemos virados para o lado totalmente errado, tivéssemos que ser virados para um outro ponto, totalmente. E talvez isso cause dor, talvez isso cause sofrimento. E se isso não acontecesse, o que será que aconteceria conosco? Então, esse mal, né? Isso que ele está querendo dizer aqui, isso que parece ser o mal, na verdade, é o bálsamo que está sendo trazido para a nossa vida. É a libertação mesmo. É a nossa libertação desses grilhões aí que a gente mesmo se coloca com a nossa mente. Né? A mente ela não vai conseguir nos sustentar no momento em que estivermos à beira do desespero. Quando estivermos ali perdidos, em total desespero, a mente de nada será capaz. É aí que entra o nosso ser real. Daí ele diz: se não nos libertarmos logo dessa mente, seremos destruídos por ela. A mente egóica fará com que tenhamos momentos cada vez mais intensos de dor. Então, quanto mais nós ficarmos parados em nossas questões aí egóicas, né? Essas coisas que a gente acha que são tão importantes e que nós nos colocamos, nos jogamos ali, apesar de todo o sofrimento que elas nos causam. Quanto mais a gente ficar nesse estado de coisas, mais nós teremos dor e dor. E a dor será cada vez maior, até que essa dor seja capaz de nos mover para o lado certo. Né? Aí ele fala aqui algo também bem interessante. A mente egóica coletiva é a entidade mais perigosamente louca e destrutiva que algum dia habitou este planeta. Então, esse ego coletivo, o que nós estamos vivendo hoje, senão esse ego coletivo, onde existe uma energia coletiva que vai dominando a maioria das pessoas para um lado, para uma direção, e a energia muito forte que vai levando e as pessoas não têm força para virarem para um outro lado. E essa mente coletiva, essa força, essa energia que ela é como se fosse uma onda muito poderosa, ela carrega tudo que tem pela frente. Então, não são todos aqueles que conseguem driblar essa onda, né? Essa onda egóica dessa mente coletiva. É preciso que nós estejamos indo para esse outro lado, para esse outro caminho, essa contramão da atualidade, né? E com certeza nós vamos ser, por muitos até, vistos de forma como se fôssemos esquisitos, né? São os esquisitos. Mas, na verdade, essa força coletiva que é a força destrutiva, né? Se o mundo continuar do jeito como ele se encontra hoje, nós estamos vendo aí várias notícias sobre guerra, sobre ameaças de guerra, inclusive guerra mundial. Essa própria pandemia que aconteceu e que ainda continua acontecendo, não terminou.
e uma série de coisas que vem acontecendo no mundo, geleiras também, né? Aí derretendo, aumentando aí o nível do mar. Então, quanta coisa já não está acontecendo que é a própria humanidade que está gerando. Porque nós somos geradores do nosso ambiente, nós somos geradores da nossa realidade. Somos nós que criamos isso. E tudo isso que a gente cria é aquilo que ele falou agora há pouco. Nós vamos tendo cada vez mais e mais dores cada vez mais fortes. Porque se a gente está desviando muito, nós vamos precisar de uma força maior, de algo mais contundente mesmo, para fazer com que a gente volte para o caminho, para que a gente volte para a fonte, porque nós estamos indo na contramão da fonte, indo contra esse fluxo energético da fonte, né, da nossa fonte verdadeira de luz e de vida. Nós estamos indo contra. E é justamente essa mente egóica coletiva aí, que vai levando tudo, né? Então, ele continua dizendo que os seres humanos conseguem ter uma folga aí da sua mente, dos seus pensamentos, né? Através do quê? Do sono, sexo, drogas ilícitas, ilegais, antidepressivos, tranquilizantes, tudo isso tudo isso mantém as pessoas atoladas na disfunção, que é nesses nossos problemas emocionais que a gente vai criando, essas nossas dificuldades, né? E são níveis de consciência inferiores ao pensamento. Então, temos aqui o pensamento e temos os níveis inferiores de consciência. Porque a consciência pura, ela é um nível superior aos pensamentos. Ela vai além dos pensamentos. A maioria dos seres humanos conseguem ter a folga desses pensamentos nesse nível inferior aos pensamentos, onde também existe esse momento de ausência do pensamento, que é justamente onde as pessoas encontram um pouco de descanso. Então, a pessoa toma um antidepressivo, o que acontece? Ela fica anestesiada dos pensamentos dela. Ela fica anestesiada daquilo, da sua mente, que causa tudo aquilo. Ela não aguenta. Então, ela precisa dessa folga. A folga é necessária. Ela é vital para nós. Porque nós não somos isso. Nós somos a essência divina. E todas as vezes que a gente se entrega para a nossa mente, nós não estamos exercendo o que nós somos de verdade. Nós não estamos sendo o que nós somos. Nós estamos num terreno que não nos representa. É uma ilusão. Essa é a grande questão. Por isso as pessoas precisam muitas vezes se afogar o quê? Nas drogas, no álcool, né, nos remédios, aí, nos tranquilizantes, porque isso faz com que a gente fique naquele ponto mais tranquilo, sem sermos tão atacados, né, pelos nossos próprios pensamentos, por tudo aquilo que a gente fica ali ruminando na nossa mente, as nossas ansiedades, aquilo que faz com que a gente fique atolado e não conseguimos ir adiante. Então, a verdadeira libertação, ela está acima do pensamento. Então, vejamos que nós, em muitos momentos, quando estamos ali precisando de subterfúgios para que a gente possa se sentir melhor, nós estamos muito distantes da verdadeira consciência. Muito distantes. Aí ele vem e fala uma coisa que eu achei super interessante, super legal, né? Ele diz assim: o fato de estarmos refletindo sobre isso tudo já indica que a nova consciência já está se instalando no planeta.
Então, grupos como esse, que estudam esse tipo de assunto, refletem sobre isso, ao passo de estar refletindo sobre isso, já faz com que a nossa mente já comece a encontrar o lugar dela, com que o nosso ser real já comece a aparecer, a ser visto. E nós começamos a ter uma maior autoconsciência a partir do momento que nós começamos a pensar sobre isso. Aí ele continua: não há nada de pessoal nisso. Eu não estou a lhe ensinar nada. Ou seja, eu aqui, falando aqui essas coisas, não estou a ensinar nada. Eckhart Tolle também não está a ensinar nada. Nenhum dessas pessoas que trazem os conhecimentos, de pessoas muito assim espiritualizadas, né, que tem essa visão, autores de livros, ninguém está trazendo um ensinamento. Na verdade, ele vai dizendo que ninguém ensina nada. Você é consciência e você está a ouvir-se a si próprio. Porque eu poderia ficar aqui a noite inteira falando. Ficaria a noite inteira. Se não está no momento de cada um de vocês entender o que eu estou falando, é porque ainda não é o momento. Vocês ainda não estão se ouvindo. Alguns sim, outros não. E tudo bem, ok. Porque cada um tem o seu momento. Então, eu não estou aqui ensinando nada. Eu estou passando um conhecimento que está dentro de uma obra literária, né, um livro, de uma pessoa que também vivenciou algo e que passou esse conhecimento através do livro para muitas pessoas, milhões de pessoas podem ter lido, entrado em contato com isso, né? Considerando a internet que está aí, quantas pessoas não entraram em contato e quantas pessoas realmente foram tocadas por esse ensinamento, entenderam esses conceitos com o seu espírito e não com a sua mente. Nós não estamos aqui para dizer esses ensinamentos são difíceis. Eles não são difíceis. Por quê? Se chegou o momento da gente entender, nós vamos entender, porque não é a mente que vai entender. A mente não entende dessas coisas. Quem entende dessas coisas é o nosso ser real, é o nosso ser interno, a nossa essência divina. Ela entende dessas coisas. Então, estudar um livro desse não é com a mente. Não é com a mente. É com o ser interno. É ele que vai nos mostrar se a gente realmente está captando essa mensagem. Aí ele diz: há um ditado oriental que exprime bem essa ideia. Aquele que ensina e aquele que aprende criam juntos a sabedoria. Então, estou aqui a falar sobre algo que eu li e que fez sentido para mim. Ao falar para vocês, eu estou gerando esse entendimento, essa sabedoria para o meu ser. E cada um que está me ouvindo está gerando a sabedoria para si próprio. Então, não sou eu que faço nada, é cada um de nós que faz. Eu espero que eu esteja conseguindo explicar isso. De qualquer maneira, as palavras em si não são importantes. Palavras não são importantes. As palavras não são a verdade, apenas apontam para a verdade. Elas são uma dica para a gente, elas são instrumentos usados para nos mostrar algo, mas não são elas que trazem algo. Elas apenas apontam para uma grande verdade que nem elas mesmas conseguem expressar da maneira mais perfeita. Porque as palavras, elas vêm do nosso conhecimento, da nossa mente, do nosso intelecto, da razão. E a razão não entende dessas coisas. Olha só que profundo tudo isso. É uma coisa assim, é um assombro, né? Isso é um assombro. Eu acho que quando eu me sinto assim, quando eu paro para
pensar sobre essas coisas, eu realmente me sinto assombrada, encantada, porque as palavras, elas não vão dizer, mas elas trazem algo, ó, tá ali, ó, é ali, ó. Aí você olha para aquele ali, e aquele ali te banha de algo que não tem palavras. Não existe palavras. Eu acho que nós somos banhados pela energia de Deus, desse grande criador do universo. Essa consciência cósmica, esse ali é a consciência cósmica. É ela, nada além dela. Isso é incrível. É viver de forma diferente. Mesmo em meio a tanta dificuldade que a gente vive. Quando a gente olha ali para aquele ali, aquele localzinho ali que nem é um lugar, a gente não sabe o que é, mas só isso é um banho, né, da consciência divina. Aí ele vai dizendo: o silêncio é um veículo ainda mais eficaz para a presença, o silêncio. Por isso, quando ler isto, ou me ouvir falar, repare no silêncio que existe entre as palavras e por trás delas. Repare nos intervalos, escutar o silêncio, onde quer que você esteja. É uma maneira fácil e direta de se tornar presente. Mesmo que haja barulho, há sempre algum silêncio por trás dos sons e entre eles. Escutar o silêncio cria imediatamente quietude dentro de si. O silêncio, esse silêncio da alma, ele sempre está presente. Porque a palavra, o barulho, tudo que existe por aí é apenas, é como se fosse uma poluição, né? É um barulho. Só que o silêncio da alma, do ser, esse é perene. Nada está além dele. Ele permanece em tudo. Tudo passa, tudo. Mas o silêncio do ser, esse fica sempre. E não tem tempo para isso. E isso, mais uma vez, é algo que nós precisamos mergulhar dentro da gente mesmo, porque as respostas estão aqui dentro. A gente mergulha para dentro da gente para ver a manifestação que está aqui. Em nós e além de nós, porque nós também somos uma manifestação. Nós também. O nosso corpo, essa nossa forma de expressão e tudo que nos envolve, e tudo que envolve os ambientes e os outros seres que nos rodeiam, tudo isso é manifestação divina. E esse é o silêncio. É filosofar, né? Aí ele fala outra coisa legal. O trabalho em grupo também poderá ser útil para intensificar a luz da sua presença. Um grupo de pessoas que entram juntas num estado de presença gera um campo de energia coletiva de grande intensidade. Nesse momento, eu acredito que quem estiver atentamente ouvindo e percebendo, se percebendo, como eu acabei de falar, né? Eu não estou ensinando nada. Então, é cada um aí consigo mesmo. Esse momento em que eu estou aqui falando esses conceitos e que existem pessoas ouvindo e que existe uma sinergia, esse momento já é um momento de presença. E esse momento gera uma egrégora. É uma egrégora, que é esse campo de energia coletiva de grande intensidade. Então, todas as pessoas ligadas a essas energias, que nesse momento, agora, estão estudando esse tipo de conceitos, todas essas pessoas é como se estivessem iluminando esse planeta. E existe, é uma luz fortíssima
de grande intensidade, que é vista, né, pela espiritualidade. Onde existe esses estudos, essa ligação com a espiritualidade, isso tudo gera uma grande luz que é vista e que ajuda os seres aqui na Terra, nesse planeta e fora dela. Vai saber até onde que a gente pode ajudar só de estarmos com pensamentos elevados, né? Não só aumenta o grau de presença de cada um dos membros do grupo, como também ajuda a libertar a consciência coletiva humana do seu estado normal de identificação com a mente. Olha só o que faz um grupo que está forte ali e que está realmente inserido nessa energia. Isso fará com que o estado de presença seja cada vez mais acessível aos indivíduos. Então, olha só o benefício de se estudar esse tipo de temas, né? De se mergulhar nesse tipo de assunto. No entanto, a não ser que pelo menos um dos membros do grupo já esteja firmemente estabelecido nele e possa, assim, manter a frequência de energia desse estado, a mente egóica poderá facilmente reafirmar-se e sabotar os esforços do grupo. Então, se dentro de um grupo que está ali alinhado nos pensamentos, querendo realmente encontrar esse caminho para o interior, se tiver vários elos ali que estão que não estão naquela sintonia perfeita, se não tiver um ali que esteja forte, pelo menos um forte para segurar essa energia, segurar essa força energética, não vai adiantar. Então, é complicado mesmo, né? Porque a força energética, quando a gente estuda em bioenergias, né? Nós vamos poder entender a questão da energia. Quanto mais forte, não importa para que lado, mas quanto mais forte, mais ela envolve e ela influencia. Quanto mais forte ela for, e não importa para que lado. Então, se nós estamos, seja fazendo o que for, vamos pensar que a gente está fazendo coisas positivas, em algum projeto muito positivo. Se tiver gente ali, envolvida naquele projeto, que está prejudicando energeticamente esse projeto, ele já não vai ter aquela força toda para seguir em frente. Por isso que sempre é preciso ter uma boa ancoragem, né? Em nós, provavelmente, estamos aqui com mentores que cuidam já desse estudo, porque todas as quartas-feiras a gente faz esse estudo. Então, existe já uma espiritualidade, já existe uma egrégora formada, né? Já há um bom tempo que nós, desde o início da pandemia, que a gente já começou a fazer os estudos, né? E começamos com a PNL, que foi um grande estudo. Eu gostei bastante, me abriu bastante a mente. Depois entrou esse. Então, nós já estamos aqui gerando essa egrégora, né? Mas não é fácil manter, porque a maioria começa a ir para lá, ir para outros lados, e é muito difícil mantermos naquela firmeza. Mas o estudo está aí. Ele não morreu. E ele está firme. E vai continuar. Não importa quantos venham. Por quê? Porque existe uma egrégora. Já está ancorado isso. Agora, quando não se tem uma força maior, a tendência é a deixar de existir mesmo. A afundar. Embora o trabalho de grupo, aqui é uma coisa importante, tá? Embora o trabalho de grupo seja valioso, não é suficiente. E você não deve se tornar dependente dele.
Então, nós não temos que depender de ninguém. Não existem mestres. Ninguém é mestre de nada. A não ser que estejamos aprendendo algo, né? Para nossa evolução, algo específico. Aí a gente tem aquela pessoa que nos orienta. Mas fora disso, nós temos que ser o nosso próprio guia. Temos que ter o nosso discernimento. Então, isso ele fala, e é algo muito importante, porque eu poderia estar aqui falando coisas que poderia ser, estar influenciando de uma forma que não fosse boa. E nós sabemos que muitas pessoas seguem mestres. A partir do momento que uma pessoa é rotulada como mestre, tudo que ela fala é certo. Não se vai pesquisar, tudo que ela fala é aceito. E isso é muito perigoso. Então, nós não podemos ficar dependentes de nada e nem totalmente à mercê de conceitos. Nós temos que usar sempre o nosso discernimento, sempre, tá? E acabamos aqui o capítulo 5, tá? Na próxima semana, a gente vai já começar o capítulo 6, que vai falar sobre o corpo interior. O ser é o seu eu mais profundo. Então, vamos falar na próxima semana sobre o corpo interior, capítulo 6. Tá? E por hoje a gente termina, então, o capítulo 5.